Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa do Benfica Independente. Hoje estamos aqui para falar sobre o Desportivo de Chaves Benfica, um jogo da... Qual é a eliminatória da Taça Portugal? Terceira eliminatória, Terceira terceira. eliminatória da Taça Portugal, um jogo que vai ter lugar amanhã, sexta-feira. Estamos a gravar isto numa quinta-feira à tarde, isto vai ser publicado à noite e estamos aqui para fazer então a antevisão daquilo que poderá ser o jogo. Comigo, João Nuno Costa. João Nuno, diz olá às pessoas. Olá, Picado. Olá, pessoas que vão ver isto mais tarde e que vão ver também no dia do jogo. E obrigado por nos acompanharem. E já estávamos com saudades aqui desde o clássico no Dragão, que não havia jogos, houve seleções e agora volta tudo ao normal. Vamos ter aqui uma catrefada de jogos até nova paragem em novembro para as seleções e começa com Taça de Portugal, uma competição que nos diz muito, mas que temos ganho muito pouco. E portanto é sempre aquele jogo em que nada temos a ganhar, temos tudo a perder, em que o Benfica tem a obrigação de passar mais uma eliminatória e o adversário que não é favorito, que é de uma divisão secundária, mas tem qualidade para estar na primeira divisão, sabendo o que é a parte de baixo da primeira divisão, é um jogo sempre perigoso desse ponto de vista, após uma paragem para as seleções e portanto vamos a isso. Picado, deixa-me só, antes de falarmos do jogo propriamente dito, dizer aqui algo que nós falamos, eu e o Sérgio, nas últimas intervenções que tivemos, que foi, eu tive a oportunidade, ou seja, consegui o contacto de pessoas ligadas ao Grupo Desportivo de Chaves, nomeadamente o seu diretor de comunicação, Sérgio Mota, a quem agradeço a amabilidade que esteve para me receber, para falar comigo, digamos assim, porque isto foi ao telefone, e foi impecável, 5 estrelas. E eu percebi que da parte dele havia abertura para nós termos aqui, se calhar no dia de hoje, um treinador ou um jogador, nomeadamente, por exemplo, um João Teixeira ou um Henrique Pereira, que estão no Chaves e que estão ligados ao Benfica. Uhum. Era bastante interessante termos aqui. Muito mais interessante que me ouvir era ouvir os verdadeiros protagonistas do jogo. Aliás, como já fizemos numa antevisão do jogo de Pevidem, na altura o Pevidem não estava na segunda, estava mais abaixo, mas foi bastante engraçado. Eu acho que era algo que valorizava o próprio Chaves, como eu acabei por dizer. Essa pessoa, o Sérgio, foi falar com os administradores da SAD do Chaves e os administradores da SAD do Chaves acabaram por dizer que não queriam falar mais do que a conferência de imprensa, que chegava à conferência de imprensa para treinador e jogador falarem com a imprensa, que até tinham rejeitado um convite da TVI. Isto para dizer o quê? Cada um faz o que quer, obviamente, eles não são obrigados a estar aqui connosco, mas eu expliquei desde cedo que era para valorizar o clube, valorizar o jogador, valorizar a segunda liga, valorizar a Taça de Portugal, não é para nos valorizar a nós. É este o sentido que nós queremos aqui. E, portanto, muitas vezes diz, os clubes pequenos, e eles, os próprios clubes pequenos, ou de expressão mediática mais curta, digamos assim, muitas vezes queixam-se, não temos espaço nos jornais, e não temos espaço na televisão. Pois, tudo bem, têm toda a razão. Mas quando têm espaços, seja para, às vezes nós temos aqui 1000 pessoas, 500 pessoas, 800 pessoas, que poderiam valorizar o treinador, o jogador, rejeitam. E rejeitam sem um motivo aparente. Porque perceberam, eu até lhes mostrei a nossa antevisão com o jogo com o Videm, mostrei-lhes a nossa antevisão do jogo com o Porto, onde nós o que queremos é, se calhar, um bocadinho uma parte mais tática, uma parte Uhum. emocional da valorização, e mesmo assim foi rejeitado. E, portanto, isto para dizer o quê? Não é assim que se promove o futebol português. Acho muito mal. Aqui não está em causa o clube, estão em causa as pessoas. Acho que não ajuda nada e, portanto, nós fizemos o melhor que podemos. Tentamos trazer aqui os verdadeiros protagonistas do jogo, mas não conseguimos. Portanto, a culpa não é nossa. Nós estaríamos aqui com todo o gosto para fazer isso e para valorizar o espetáculo e a Taça de Portugal. Muito bem, faz com quem está, não é? Como se costuma Claro, dizer. claro. Olha, deixa-me só E, ir buscar e não é por aqui. falta de tentativas que nós temos. Claro. Então, onde é que está o. Está aqui, ok. Entretanto, nós pusemos um tweet aqui a avisar que íamos gravar e, portanto, pedimos para as pessoas deixarem algumas questões. Depois temos aqui algumas questões que a malta também foi pondo para nós abordarmos. Então, vamos lá falar um bocadinho do Desportivo de Chaves, que segue em quarto lugar na Liga 2, com 13 pontos, 7 jogos, 3 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Acho que é a única equipa da segunda Liga Sim. que não tem derrotas, 10 golos marcados, 5 golos sofridos, que vem de 3 vitórias seguidas. A última delas frente ao Vizela, que é então aquela que nós trazemos aqui como base para falar sobre o nosso adversário, não é? Certo. Ricardo, falando nos Chaves, isto, como eu já tinha dito anteriormente, é um candidato à subida da divisão. E quando se fala em candidatos à subida da divisão, convém colocar em contexto, ou seja, nós já defrontamos o AVS esta temporada, defrontamos o Tondela, e estamos a defrontar uma equipa desse nível.
pá, se calhar com um ou outro, uma individualidade ou outra com menor qualidade, tudo certo, mas são equipas do mesmo nível competitivo, ou seja, quando estamos aqui a falar de segunda divisão, não é aquela coisa, é uma equipa muito mais fraca, com muitas daquelas que enfrentamos na Primeira Liga. Não, o Chaves podia perfeitamente lutar pela manutenção na Primeira Divisão e se calhar havia algumas de equipas da Primeira que ficavam atrás destes Chaves. E, atenção, não é das melhores equipas da segunda divisão, na minha opinião, pelo menos com o futebol coletivo mais atraente. Acho que tem equipas mais fortes, como o Vizela, por exemplo, que eles se defrontaram e que tiveram a sorte, ou digamos, o azar por parte do Vizela de ter ficado com 9 jogadores e mesmo assim criou a principal ocasião de golo, além do golo contra os Chaves, mas o que é certo é que acabaram por vencer e começaram com uma época algo titubeante. Para quem não sabe, o treinador é o Filipe Martins, um treinador que teve bastante sucesso no Casa Pia. Aliás, das primeiras vezes que eles estiveram nesta fase na primeira divisão, conquistaram ali um lugar no top 8, muito bom. Depois ele passou pelo Estrela da Amadora, não esteve tão bem, também não lhe deram tempo. Um problema do futebol português e dos treinadores do nosso futebol, que bastam 2 ou 3 maus resultados e ficam logo na corda bamba. Isso é um erro. O Filipe Martins tem qualidade, mas tem um tipo de futebol. Para quem se lembra desse Casa Pia, era um futebol muito de saber defender. É um bocadinho como o Vasco Matos de Santa Clara. São treinadores com algumas parecenças. Saber defender e depois transitar e ferir o adversário em contra-ataque ou em transição rápida e é esse o modelo, a forma de jogar que o Filipe Martins privilegia. Na altura até tu falavas muito de um jogador que era o Godwin, do Casa Pia, Sim. e era muito a questão do Filipe Martins, baseava muito o jogo no Godwin, que era a transição, ele era muitíssimo rápido, era quase como um Dualá dos tempos modernos, acelerava e depois tentava concluir. Era muito essa a base do Casa Pia do Filipe Martins, tal como os Chaves do Filipe Martins, é um treinador com identidade, com essa identidade, é assim que gosta de montar as suas equipas e, portanto, é isso que amanhã vamos esperar, não só pela diferença de qualidade, mas os Chaves, por exemplo, contra o Vizela e contra algumas equipas da sua divisão, faz isso. Baixa, não tem problemas em saber defender e depois sai em transição rápida. Não é uma equipa que se sente tão confortável assim com bola, no sentido em que gosta de dominar os jogos. Se fores ver alguma porcentagem de posse de bola, por exemplo, contra a nossa equipa B, que foi o primeiro jogo da época do Chaves, foi um jogo equilibrado. O Chaves teve melhor em alguns momentos, a nossa equipa B teve noutros, e a equipa B acabou por empatar lá com um gol de penalti do Gonçalo Moreira, e portanto, eu também vi esse jogo, vi este jogo com o Vizela, acabei por ver o jogo com o Farense, e portanto é uma equipa, desse ponto de vista, candidata à subida, não dos principais candidatos, mas claramente com nível para estar numa Primeira Liga, na segunda metade da tabela. E portanto, começando por aí, tu já disseste, e bem, que tem 7 jogos desta época. Começaram com o tal empate com o Benfica B, depois empataram novamente com o Lourosa, foi um papo-empates, digamos assim. Depois empataram com o Felgueiras e quase sempre estiveram na frente do marcador e deixaram-se empatar nestes jogos todos. Depois veio a primeira vitória em Penafiel por 2 bolas a 0, se calhar no jogo mais conseguido de todos, quer este, quer o jogo em Faro, por parte do Chaves. Tem um empate com o Feirense em casa. Depois tem a tal eliminatória da Taça de Portugal, porque eles começaram antes, na segunda, com o Paredes, onde tiveram bastantes dificuldades, acabaram por vencer na parte final do jogo. Foram vencer a Faro, onde é bastante complicado, ou seja, um adversário direto na luta pela subida, e agora a mesma coisa com o Vizela, num jogo algo estranho desse ponto de vista, que o Vizela aos 55 minutos estava com 9 jogadores, ou seja, tornou-se bem mais fácil para os Chaves e mesmo assim não foi nada fácil conseguir chegar à vantagem e ganhar este jogo. E portanto, estou na luta pela subida, tal como se esperava no início, e neste jogo vão sentir-se completamente confortáveis. Ou seja, vão sentir-se com uma equipa que tem que dominar, que tem a total obrigação de vencer, e eles não têm nada, mas mesmo nada a perder. Toda a gente sabe que se o Benfica não ganhar é o escândalo nacional, se o Benfica ganhar é um triunfo natural. E o Chaves vai jogar com isso e vai jogar frente a uma equipa, como nós sabemos, que o Benfica se sente melhor. Isto parece estranho, frente ao Porto no Dragão ou frente ao Chelsea em Stamford Bridge, do que se calhar em Chaves, onde tem que dominar. Eu sei que isto é estranho dizer, mas o perfil da nossa equipa, a maneira como está montada, sente-se muito mais forte em transição. E ainda por cima, o Mourinho tem pouco tempo de trabalho após a paragem das seleções, sente-se mais confortável em transição do que a ser dominante em ataque posicional no campo contrário. E portanto, acho que é um jogo que vamos ter desse ponto de vista, olhando para os Chaves. O Chaves é uma daquelas equipas, como muitas, aliás, após Ruben Amorim, muita gente quis usar o sistema de Ruben Amorim, o chamado 3-4-2-1, ou pronto, o Chaves vai ser muito mais um 5-4-1, mas 3 centrais, é isto que se quer dizer, 2 alas, 2 médios, 2 alas mais interiores,
que podem jogar mais por dentro ou às vezes mais por fora, e um avançado. Isto é o sistema base de muitas equipas em Portugal, também é o de Filipe Martins, e portanto, o que é que se espera amanhã? O Filipe Martins fez a conferência de imprensa, tal como o José Mourinho, esta tarde, e ele falou que iria mexer em algumas peças, não por uma questão ou seja, não confiar no plantel, nesta equipa, mas porque acha que a Taça de Portugal também serve para dar alguma rotatividade a alguns jogadores. E foi ele que eu disse, não fui eu que eu disse, e portanto, eu vou tentar aqui adivinhar algumas alterações que ele vai fazer em função desse 11, que é o 11 que tem sido mais estável das últimas rondas, o 11 que tem sido mais vencedor. O Chaves, como disse anteriormente, tem vencido a maior parte dos seus jogos ultimamente, e portanto ele tem dado estabilidade à formação inicial de Trás-os-Montes. E portanto, na baliza está aí o Vozinha. E para quem não sabe, o Vozinha hoje em dia ainda deve estar com uma bebedeira em cima, digamos assim, porque o Vozinha é o guarda-redes de Cabo Verde. E Cabo Verde acabou de conquistar a passagem para o Mundial de Sim. 2026 e o Vozinha é o guarda-redes. É um guarda-redes típico de África, isto é um guarda-redes de engate, tanto pode fazer uma extraordinária defesa, como pode dar o maior frango do mundo. Isto é a realidade, o Vozinha é isto. É puro e duro, é aquele guarda-redes típico africano, no bom e no mau. Mas eu acredito que, como é taça, e ele fez isso em Paredes, na taça, o Filipe Martins vai usar o Marco Gudzulic, que é um sérvio que tem 22, 23 anos. Eu creio que ele, em Portugal, ele já esteve creio que no Estrela da Amadora. Eu não sei se até não foi o Filipe Martins que o trouxe na altura para cá. É um guarda-redes, ao contrário do Vozinha, é um guarda-redes mais sóbrio. O Vozinha é mais espetacular. O Gudzulic, um dos problemas dele é a lentidão na baliza, a baixar-se, muitas vezes a demora em sair a cruzamentos, a demora em ir buscar bolas cá abaixo ao poste. Tem esse problema, demora muito, tem um tempo de reação muito demorado, ao contrário do Vozinha, que é mais espetacular desse ponto de vista. O Vozinha normalmente larga mais bolas, o Gudzulic é mais seguro desse ponto de vista. Portanto, eu acredito na baliza, tal como o Benfica. O Mourinho disse que que amanhã hoje O disse que Samu. amanhã ia jogar o Samu. Eu acho que vai haver também uma mudança na baliza do Chaves. Depois, no tal sistema de cinco defesas, os três centrais, eu aí acredito que possa haver só uma mudança. Ele normalmente joga com Moscata à direita, Tiago Simões à esquerda e o Bruno Rodrigues no meio. Isto é, o Moscata é um jogador que também veio com o Filipe Martins do Casa Pia, ele passou por Faro, que é um jogador maltês, tem 31, 32 anos, é um jogador fisicamente forte, tem alguma qualidade no passe, mas muito pouco ágil, tem algumas dificuldades, é forte no duelo, mas depois na velocidade perde, e na agilidade, e no entendimento ali de algumas situações do jogo, na colocação, no posicionamento, perde nisso. Acredito que vai manter a titularidade. Do lado esquerdo, o Tiago Simões é um jogador que veio das divisões secundárias e muitas vezes eu acho que não só o Benfica, que se fala agora no mercado nacional, mas mesmo estas equipas da primeira ou da segunda divisão, às vezes desprezam o que há na Liga 3, o que há no campeonato, no Campeonato de Portugal, e há muito bons jogadores. E o Tiago Simões é um bom central. Ele creio que ele não sei se era o 1º de dezembro, mas eu lembro-me de o ver nesses campeonatos. E é um bom pé esquerdo, joga pelo lado esquerdo 1º de da dezembro, defesa. sim. Exatamente. É um bom jogador, obviamente tem as suas dificuldades neste nível, para este nível, é um bom jogador, muitíssimo forte no jogo aéreo ofensivo. Aliás, quase todos os cantos dos Chaves, se forem para o primeiro posto, vão para o avançado, para o Roberto, se forem para o segundo, é quase tudo no Tiago Simões, tem um poder de impulsão brutal. Agora, no entendimento do jogo, tem as suas debilidades, joga às vezes muito em antecipação e comete alguns erros de timing de desarme, e portanto, no deve e no haver, parece-me o central até um dos centrais com em termos de rendimento este ano dos Chaves, o dos melhores. No meio, joga aquele que para mim é o pior dos centrais, o Bruno Rodrigues, que ele já esteve no Braga, é muito alto, tem mais de 1,90 m, creio eu. É um jogador que tem. Já na altura do Braga não percebia como é que ele estava no Braga, como é que ele por vezes até jogou, fez vários jogos no Braga, claramente nível abaixo, e mesmo para os Chaves tem muitas dificuldades, e sendo que os Chaves têm o Bruno Rodrigues é um jogador
de controle da área, ou seja, no jogo aéreo, de controlar o primeiro posto, o desarme, um pouco mais que faz isso, por exemplo, na saída de bola que o Chaves às vezes utiliza, ele quase não toca nela porque tem muitos problemas com bola. É muito mais usado para no desarme, no duelo e principalmente no controle da área. É um jogador muitíssimo lento, muito pouco ágil, tem muitas dificuldades com bolas nas costas. E portanto, eu não sei, porque isso não houve informação, se há jogadores lesionados ou não. Se o Ricardo Alves, que é um central, que subiu o cotão dela, mas depois foi para Chaves, estiver apto, é um central muito batido de 34 anos e eu acredito que vai jogar no lugar do Bruno Rodrigues. E mesmo o Mamadou Tonkara, que é um africano de 22, 23 anos, pode jogar no lugar ou do Moscate ou do Simões. Pode haver essa mudança. Eu não acredito tanto. Se fosse eu a decidir, o Ricardo Alves, na minha opinião, tem bastante mais qualidade, é muito mais personalizado, tem mais experiência, muito mais batido. É aquilo que o Chaves precisa no centro da defesa, ao contrário do Bruno Rodrigues. Para este tipo de jogo, do Ricardo Alves, se calhar não é tão forte no jogo aéreo, Pois é, mas é isso mais. perde logo aqui 10 centímetros quase. É isso, pronto, lá está. É mais baixo, mas eu acho que é mais jogador. Aliás, o Tondela, o ano passado, com a subida da divisão que teve, baseava muito o seu jogo defensivo, quer no guarda-redes, no Bernardo, mas também no Ricardo Alves. Era um patrão da defesa do Tondela, portanto, parece-me que ajustava, que devia ser sido, ou devia ser o patrão. Eu não sei se está lesionado, atenção, eu ponho este ponto de interrogação porque não consigo saber, não percebi ainda todos os lesionados do Chaves, mas vou aqui dar como o Ricardo Alves, na minha opinião, a poder substituir o Bruno Rodrigues, com esta questão do Tonkara poder ou não substituir o Moscate. Depois, nas alas. E nas alas eles normalmente têm usado o Tiago Almeida à direita e agora o David Cruz, o angolano, à esquerda. O Tiago Almeida tenho dúvidas que jogue. E porquê? Porque o que é que ele vai pedir mais aos laterais? Para darem alguma profundidade, pelo menos a um deles. Eu acho que aqui pode haver uma troca de laterais. Isto é, o Tiago Almeida não jogar e jogar o Carraça. Se bem te lembras, um jogador que teve no Porto, no Crack. Gil Vicente. É um lateral, em termos defensivos, horroroso, mesmo, né? Em termos defensivos, é muito, muito mau. É um jogador que tem muitos problemas defensivos, entendimento do jogo, fechar por dentro, no 1 para 1, perde-se completamente do jogo em termos táticos, ok? Por isso é que está neste nível, e se calhar podia até descer um nível. Agora, neste nível, o que ele tem é capacidade física, tem um bom remate, normalmente tem boa chegada na área, ele creio que já está com 31 ou 32 anos. 32 anos. Pronto. E acredito que possa substituir neste jogo para dar a tal profundidade do lado direito. Porque o Tiago Almeida, se jogar, é um lateral mais sólido. Fecha melhor defensivamente. Em termos ofensivos, é um lateral mais de cruzamento, ou seja, chega e cruza, não faz muitas festinhas, digamos assim, muitos rendilhados, é muito certinho, digamos assim. E portanto, digamos, se eu fosse o treinador, o Tiago Almeida para mim jogava sempre à frente do Carraça. Não sei se. Engraçado que o Carraça não tem Carraça no nome. Como é que um gajo decide usar o nome Carraça? Carraça, sim. É É a carraça espetacular. da equipa, sim. E pronto. E depois do lado esquerdo, tem jogado lá, para mim, até nos últimos jogos, eu tenho gostado muito do David Cusso. Eu não vou falar aqui numa espécie de Conan, porque não é, atenção, não é, já não vou bater isso, mas o Cusso é, em termos pá, de ginga, ofensivamente, se calhar um dos jogadores mais perigosos. Ele consegue vir de trás para a frente, tira um, dois da frente com alguma facilidade. E ele não é lateral de origem, mas como ala funciona relativamente bem. Agora, tem um problema, que é o problema defensivo. Lá está, perde-se também muito do campo, no 1 para 1, comete faltas muitas vezes negligentes, sem sentido absolutamente nenhum. Muitas vezes, quando há cruzamentos do lado contrário, fecha muito mal o meio. Ou seja, tem muitos problemas defensivos, mas é forte ofensivamente. E eu acredito que possa jogar o Kiko Pereira. O Kiko Pereira, que entrou no último jogo contra o Vizela, tem uma capacidade de cruzamento melhor que o Cusso, ou seja, cruza para o interior da área e não atira a bola para lá. Agora, cumpre melhor defensivamente, mas não tem o poder de desequilíbrio do David Cusso. Portanto, haver aqui alguma gestão, pode haver ser, isto é, o Tiago Almeida mais certinho, com o David Cusso mais desequilibrador nas alas, ou ao contrário, o Carraça mais desequilibrador e o Kiko Pereira na esquerda mais certinho. Não sei qual é que vai escolher o Filipe Martins. Ele normalmente quer sempre um lateral mais desequilibrador e um outro lateral mais equilibrador. Lateral, ala, equilibrador, que vai estar muitas vezes em linha de 5 frente ao Benfica. Depois, em termos de linha média do Chaves, há uma dupla, um deles, nosso bem conhecido, o Teixeirinha, como eu costumo dizer, é um dos médios que eu adorava na formação do Benfica, uma capacidade de remate brutal, pá, fez épocas nos Chaves brutais. Ele agora regressa aos Chaves
pronto, teve algum. Não é falhar, mas não teve o sucesso esperado noutras equipas pelas quais passou. Mas o Chaves é a zona de conforto dele. Aquilo é muito frio, mas o Teixeirinha, como eu costumo dizer, eu acho que ele teve até uma época, eu sei que estás aí a mostrar, Uhum. quase 10 golos no Chaves, não foi? Foi uma época Teve com uma com médio. 8, Isso, pronto. sempre Eu muitos acho. golos, 4, 8, 5. Pois, lá está, essas épocas dos Chaves tiveram muito rendimento, davam Chaves na primeira divisão, o Teixeira jogou muitíssimo bem. É muito mais um 8 que pega como 6, ele gosta de vir buscar a bola para depois criar jogo, é muito mais uma espécie, não é a mesma coisa. Com algumas semelhanças com o Coxo, ok? Gosta de passar longo, gosta de fazer aquele passe mais difícil, passe mais de ruptura, é ele que pega no jogo. Defensivamente tem mais problemas, não gosta tanto de correr atrás da bola e faz algumas faltas, ou seja, por falhar o timing, perde às vezes o foco e a concentração no jogo, mas com bola é um jogador claramente que o Chaves pega nele, és tu que começas os ataques. Quando quer o Chaves quer sair de trás, é muitas vezes o passe do central para o Teixeira para ele começar as jogadas. Ao lado dele tem jogado um jogador Pedro Pinho, que já está há 2, 3 épocas no Chaves. É um jogador que tem alguma qualidade com passe, mas é um jogador mais de equilíbrios. É mais o 6 que sem bola e Mas é um jogador de quase 1,90 m. isso, é um jogador bom no duelo, tem boa capacidade. Agora, perde-se um bocadinho no jogo, ou seja, são dois jogadores que gostam de ter a bola, o Teixeira mais, mas o Pinho também gosta, e às vezes estão demasiado distantes da linha defensiva. É uma equipa que se parte facilmente, o Chaves. O Filipe Martins tenta não, que isso não aconteça, e acredito que no jogo do Benfica vão estar mais juntos, mas nos seus jogos da Liga, da segunda Liga, uma equipa que se parte e muitas vezes as equipas contrárias apostam nas costas dos dois médios. Dão muito espaço entre eles e a linha defensiva e as outras equipas aproveitam. O Vizela foi uma dessas equipas, principalmente na primeira parte. Se não jogar um desses, acredito que o Teixeira vai jogar sempre. Se não jogar o Pinho, pode jogar o Tatau, que é um brasileiro, 20, 23, 24 aninhos. Também é forte fisicamente, jogou na primeira fase da época mais vezes, agora tem jogado menos, ou ele ou o Juan o Wilson também jogou no Gil Vicente. O que Tatau, lá está, não é um Pedro Pinho, é um jogador se calhar em algumas situações um bocadinho mais duro, mais forte no duelo, tem mais alguma chegada, já creio que já fez um ou outro gol esta época, mas parece-me para um jogo com o Benfica, o Pedro Pinha 6, o João Teixeira mais como 8, parece-me que aqui não haverá muitas alterações. O Tatau e o Rowan Wilson, creio que é Costa Riquenho, que teve no Gil Vicente, são bons backups. Ou seja, o Chaves, ao contrário de algumas equipas da segunda Liga, tem um bom banco. Tem um banco melhor do que alguns candidatos à subida de divisão, obviamente estando neste nível. Portanto, este é dupla de meio campo muito mais forte, na minha opinião, com bola do que sem ela. Tem alguns problemas sem a bola na parte defensiva. Depois, do trio ofensivo. É o Roberto, o avançado centro, e o Roberto é o segundo melhor marcador da história da segunda Liga. É uma espécie, quem se lembra, tu deves te lembrar, Picado, o Super Boc, o Boc do Friamonte. O Roberto é o Sim, Boc dos tempos modernos. Ou seja, é aquele jogador, tu vais à lista dele, tem sempre 15, 10, é, 12, é 13. verdade. É uma máquina de golos. Se estão na segunda Liga, é inacreditável. É daquelas garantias que tu dizes assim: queres subir divisão, vai buscar o Roberto. O Roberto estava ano passado no Tondela e o Tondela subiu divisão. É um jogador que dá garantias. Já E tem já vai 30. com 4 gols também, né? 7 jogos, Exato, 4 gols. exato, já tem 36. Agora é um homem da área. Agora é um homem que não se enquadra muito às vezes no que o Filipe Martins pede, porque o Filipe Martins joga muito longe da área. É difícil para o Roberto, mesmo assim, brilhar, porque pede-lhe algumas vezes que ele esteja de costas, ele não é o forte dele. Ele é um jogador da área, ele é uma espécie do Henrique Araújo, no sentido em que a bola está ali a cair na área e ele aproveita o espaço. Tuma, baliza, golo. Cabeça é forte a antecipar ao primeiro posto. Marca as grandes penalidades também. É um avançado, um rato da área. Um rato da área, só que é um rato com muita experiência de 36 aninhos. Agora, para ele brilhar, a equipa tem que estar mais no último terço, não pode estar tão longe. Por isso é um jogo que não se adapta às características do Roberto. Apesar disso, se o Chaves conseguir ter algumas bolas no último terço, meter algumas diagonais curtas, o Roberto aparece, alguns cruzamentos ao primeiro posto, o Roberto aparece, é um jogador de antecipação. É muito inteligente a movimentar-se dentro da área. Agora, não lhe podes pedir muito mais que isso. Mas eu acredito que mesmo assim, apesar de ser um jogo contra o Benfica, o Roberto vai jogar, até pela experiência toda que tem. Nas alas, há muitas hipóteses. Aí está um holandês, o Robin Essages, na direita e o Henrique Pereira na esquerda.
Eu acredito que vai jogar o Reinaldo. Eu não sei se está lesionado. A minha dúvida é isso. O Reinaldo, que é um brasileiro de 23, 24 anos, começou muito bem a época. Já lhe chamam quase o Rivaldo de Trás-os-Montes. É um jogador capaz, mas um bocado na brincadeira que dizem isso. É Mas é capaz de um, estar lesionado, porque ele nem sequer esteve no banco no último jogo. Pois, é isso. Eu não sei se está recuperado para este jogo. Se ele estiver apto, para mim joga o Reinaldo à direita e o Henrique à esquerda, ou podendo trocar. Mas o Reinaldo, eu acredito que vai jogar no sentido em que é um jogador, eu não digo que é o Godwin deste Chaves, digamos assim, mas é o jogador para, também como o Henrique, de atacar o espaço. São muito velozes, bons no 1 para 1, verticais no ataque à baliza, não precisam dar muitos toques para chegar à baliza. E, portanto, acredito que vai ser ele mais o jogador a jogar pela direita. Se for o Essajas, esse tal holandês, é mais jogador de bola no pé, não é bola no espaço. É mais um jogador de drible, de ir 1 para 1, que defensivamente não defende, faz de conta. Eu vi no jogo com o Vizela, o lateral esquerdo do Vizela, uma e outra vez, e ele não acompanhava. O Tiago Almeida estava sempre a levar um 2 contra 1. O Essajas fingia que defendia, e portanto, eu acredito que para este jogo o Reinaldo se adapte melhor, ou até quem entrou neste último foi o Paulo Vitor, que é um jogador, lá está, que cumpre mais na parte defensiva. Eu creio que até, eu não sei se ele não teve no Farense, mas é um jogador muito curto ofensivamente. Não tem muito pouco para dar. Não tem uma boa capacidade de finalização e tal, mas chega com pouca qualidade ao último terço. O Ruben Pina também é outro jogador, mas joga mais pela esquerda, da esquerda para dentro, e aí acredito que vai jogar o Henrique Pereira. E porquê? Nós conhecemos bem o Henrique Pereira. É um velocista, um futebolista de 100 metros, digamos assim, ou de 50 metros, ou de 40 metros. É muitíssimo rápido, é um dos jogadores mais rápidos em Portugal. Ultra mesmo rápido. Agora, muitas vezes o problema do Henrique é o quê? Tomar a decisão. O Henrique tira um da frente, acelera e depois, quando tem que tomar a decisão, erra muitas vezes. Por isso é que está no nível Chaves, por isso é que também não teve sucesso no Casa Pia, também não teve muitas oportunidades, é verdade. Também não teve muito sucesso no Santa Clara. Ou seja, ele gosta, o Henrique Pereira. Eu muitas vezes digo, o Henrique Araújo é um jogador de equipa grande. Eu acho que o Henrique Pereira é um jogador de equipa pequena. Eu não estou a dizer que é um mau jogador, não é isso. É um jogador que precisa de espaço para jogar. É um jogador que gosta de estar em bloco baixo, lá está. Este jogo adapta-se exatamente a ele e depois atacar entre o lateral e o central. Vamos imaginar que joga o António Silva. Entre o António Silva e o Dedic, o Henrique vai atacar muito. O João Teixeira a pôr muitas bolas nas costas e o Henrique a atacar esse espaço. Se não acontecer isso, é bola no Roberto, recebe de costas e dá nos médios para tentar jogar. Sempre com o lateral mais desequilibrador, seja o Cusso à esquerda e se jogar o Carraça à direita, ou um deles a atacar a área também quando do lado contrário tem a bola dos Chaves. Se for o Essajas, é um jogador de bola no pé para atacar em drible 1 para 1 o lateral esquerdo, neste caso, se jogar o Samuel Dal do lado do Benfica. O Chaves, resumidamente, picado 5-4-1, defensivo, vai tentar, lá está, jogo muito vertical, poucos toques na bola para chegar à baliza do Benfica, vai Esperemos explorar que. o erro, vai jogar naquela questão de intranquilidade do Benfica, defender, e as equipas do Filipe Martins não é defender muito, com muita gente, é defender bem, normalmente fazem isso, defendem bem, e portanto, intranquilizar o Benfica, não permitindo ocasiões. Se o Benfica começar a ver que o jogo não está a ir no sentido certo, Chaves, se calhar vai estar aqui ali algum frio, apesar de estar bom tempo hoje em dia em Portugal, mas pode estar ali algum frio, vindo das seleções, aquele jogo em que, pá, o Benfica, Pré-Liga dos Campeões. se não entrar com a atitude séria, entrar naquela questão de mais coisa, menos coisa, o Benfica marca golo, pode-se complicar bastante, e pode, porque o Chaves, não sendo uma grande equipa, porque não é, o Benfica é claramente favorito, mas pode-se complicar, pode entrar na cabeça dos jogadores do Benfica, com as dificuldades que nós temos em ataque posicional, e se calhar, o Mourinho já disse que não ia haver muitas alterações, ou muito poucas alterações no 11 inicial, e parece-me ajustado, acho que faz algum sentido. Veremos que tipo de alterações irão acontecer. Portanto, é um jogo perigoso desse ponto de vista. Agora, é um jogo em que o Benfica tem que torná-lo fácil. É um jogo, na teoria, é acessível, sim. O Benfica é claramente favorito, mas pode-se complicar se o Benfica não tiver a seriedade. Porque se o Benfica entrar naquela coisa de mais coisa, menos coisa vai dar, e circulação lenta, futebol muito pouco dinâmico, o Chaves sabe defender, o Chaves vai enervar, vai se calhar tentar ter alguma bola e tranquilizar o Benfica, ganhar ali algumas faltas. E depois, outra questão, Picardo, só para terminar então em relação ao Chaves. Bolas paradas. Na bola parada ofensiva, primeiro poste Roberto, segundo poste Tiago Simões. É sempre assim. O Roberto ataca muito bem o primeiro poste, às vezes não é só
rematar para a baliza, digamos, direto, é para cabecear para trás para o segundo posto entrar. É típico desta equipa, também da equipa do Filipe Martins, mas o Roberto faz muito bem isto. Quando é o segundo posto, é ao contrário. O Tiago Simões ganha, às vezes é direto na baliza, outras vezes é para outro posto, para alguém depois de segunda bola ou a chegar à área, aparecer para marcar. Do ponto de vista defensivo, é uma equipa que faz uma defesa mista. O que é uma defesa mista? 5, 6 jogadores à zona e 2 marcam individual. Os dois que marcam individual, normalmente, quando sofrem um bloqueio, e sabe-se que hoje em dia no futebol não Isso são nas bolas permitidos. paradas? Sim, não sofrem, ou seja, não é permitido bloqueios, mas as equipas fazem bloqueios, é preciso é saber fazer bloqueios. Se tu fizeres um bloqueio na marcação individual, normalmente esses jogadores são papados, comidos, digamos assim, expressão mais futebolística. Se o Benfica, e normalmente, se acredito eu, se jogar o Otamendi, ou se jogar o António Silva, ou se jogar o Tomás Araújo, alguns dos melhores jogadores no jogo aéreo do Benfica, eles vão marcar esses jogadores mais individual, e nesses jogadores, se levarem com bloqueios, vão-se libertar. O Benfica vai conseguir libertar, seja ao primeiro, seja principalmente ao segundo, o Benfica poderá acabar por ter oportunidades, e eles têm muitos problemas na segunda bola. Ou seja, após um canto, após uma bola parada, eles têm debilidades no segundo posto, mas quando a bola vai para lá, tiram a bola da área e normalmente a entrada da área tem imenso espaço. Se o Benfica tiver ali bons rematadores, boa capacidade de tiro, pode fazer a diferença desse ponto de vista. Muito bem, vamos falar então aqui um bocadinho do Benfica. O Benfica que, pronto, tem a responsabilidade, obviamente, deixa-me só passar isto aqui, tem a responsabilidade óbvia de passar, portanto, como estavas a dizer há bocado, a responsabilidade está toda do nosso lado, os Chaves só têm a ganhar, nada a perder, a não ser que tenham aqui um resultado daqueles de meter a mão na cabeça, mas também não tem acontecido muito aqui nestas eliminatórias da taça, mesmo contra equipas de escalões mais baixos, portanto, têm sido jogos... Suadinhos. Sim, não sei se Chatinhos. renhidos, porque o Benfica normalmente tem assim posse de bola alta, portanto não é um jogo propriamente dividido, mas com resultados que não são a antiga, vá, digamos assim. Se Eu pensares lembro-me no da. Previdem, foi 2-0 ano passado. Não, e o Sporting foi eliminado pelo Varzim. Varzim. Se não me engano, também sofreram com o Espinho. Também aquilo também. Eu lembro-me de um jogo qualquer com o Espinho. Não? Espinho, já não me lembro. No Espinho Para não passar me a trabalhar lembro. com o Varzim, mas eu lembro-me Sim. desse jogo com o Varzim em Barcelos, de eles terem perdido. Portanto, tem havido aqui uma série de exemplos nos últimos anos em Nós também que. tivemos com o 1º de dezembro, lembro-me que creio que até foi um jogo na Moreira. Não, Ganhámos um não, 0 Luizão a acabar. estas equipas de escalões mais baixos e mesmo da Liga 3 já não é a mesma coisa que era antigamente, em que eles morriam aos 60 minutos e aquilo era uma desgraça, e aquilo era quase de heróis. Eles já estão muito bem preparados, normalmente têm treinadores que já estão bem, E isto é Liga preparam 2. bem exatamente, preparam bem as suas equipas, portanto isto já não é propriamente assim um nível amador, não é? E portanto os jogos acabam por ser um bocadinho renhidos, até porque estas equipas estão altamente motivadas para estas partidas. Dito isso, sendo o jogo fora, temos um relvado bom, em Chaves normalmente, dos últimos jogos pelo menos que sempre vi o Benfica lá jogar, relvado sempre impecável, portanto nesse sentido acaba por beneficiar a equipa que gosta de jogar com a bola no pé. E acho que não vai chover também. Se calhar esta é a melhor altura para ir a Chaves, é Sim, agora esta sim. altura, Se se bem melhor que só no verão. O Mourinho preferia de jogar aqui contra o Atlético, assim, Claro, podemos jogar. claro, claro. Esta viagem é assim um bocadinho chata nesse ponto de vista. Claro, é um bocadinho massacrante. Depois, logo a seguir, temos também o fator Liga dos Campeões. Vamos a Newcastle, um jogo que acaba por ser importante para o Benfica, porque vamos com 0 pontos neste momento. E já se sabe que depois das seleções, antes da Liga dos Campeões, pode haver aqui um relaxamento de alguns atletas. Já vimos isto acontecer N Sem vezes, dúvida. portanto, rapidamente pode se calhar transformar-se num jogo perigoso. Até porque, por acaso, eu já não me lembro eu creio que tem prolongamento, não tem? Se acabar empatado. Tem. Mas acaba aqui. Antigamente tínhamos a repetição, se Sim, empatar, sim. pronto, agora não. Agora, se o jogo correr mal, arriscamos mesmo. Agora era Depois à impossível lotaria arranjar no calendário jogo. Pois, mas depois já ficamos aqui um bocadinho sujeitos àquilo que pode acontecer, como já aconteceu até com o Sim, o Caldas. desgaste para Lembras-te do Newcastle. Caldas? Exatamente, sim, sim. Pronto, e num ano até que estávamos a jogar muito bem. Portanto, Sim, fomos a grandes penalidades. exatamente, a taça já tem-nos trazido aqui alguns jogos que em teoria são desnivelados, mas depois que na prática acabam por não ser. Dito isto, acho natural que acabem por existir aqui alguma rotação na equipa. O que é que tu achas que o José Mourinho vai fazer? Olha, o Mourinho disse há poucos momentos, ou seja, a conferência creio que foi à parte à 1 da tarde, disse que iriam existir poucas mudanças na equipa habitual. Isto diz-nos logo que acredito eu que mais que 2, 3 não vão existir, ok? Até porque ele disse algo importante, que é
muitos dos jogadores das seleções regressaram rápido. Ou seja, ele teve aqui tempo para treinar pelo menos ontem e hoje para o jogo com os Chaves. Ele disse E até mesmo. já vi o Manu. O Manu também já anda lá a correr de um lado para o outro. Sim, o Manu, em princípio, só regressará em novembro, e que é uma boa notícia, não é? Mas em termos de aquela questão das seleções só chegaram em cima da hora, e ele já disse, o Rios não joga, e eu acrescento, espero que o Otamendi também não, ok? Dois jogadores que vão chegar em cima da hora, eu acho que o Otamendi devia ser convocado, podia ir para o banco, tudo certo, mas acho que é o jogo ideal, que faz todo o sentido, e se o Benfica não acredita que não vai ganhar as Chaves porque o Otamendi não está em campo, estamos muito mal, ok? Porque senão o Otamendi algum dia vai acabar, ou algum dia não vai jogar, seja por amarelos, seja por lesão. E este é o jogo em que eu acho que o Benfica pode fazer alguma rotação, sendo que não tem que fazer muita rotação, porque é um jogo, lá está, perigoso, perigoso. E o Benfica, isto é a competição, olhamos agora com mais, se calhar, frieza, se calhar é a competição nacional ao dia de hoje que temos mais possibilidades de ganhar. Não estou a dizer que não temos possibilidades de ganhar o campeonato, mas é aquela competição que temos mais chances de vencer. E a Taça de Portugal tem que ser valorizada. E quando se diz valorizada, não é trocar 11 por 11. Isso é um erro, normalmente. E isso normalmente tende a dar a asneira. Aliás, esse jogo com o Caldas, creio que tocámos 7 ou 8 e pronto. E normalmente os jogadores não se conhecem, raramente jogam juntos. Portanto, eu sou a favor de uma rotação equilibrada. Eu acredito que 3, 4 jogadores, eu acredito que desta vez Mourinho, pelo que disse, será menos. A minha perspectiva é esta. Samu na baliza, ele já disse, e acho muitíssimo bem. E ele disse uma coisa que é muito importante na conferência de imprensa: o Samu não vai jogar este jogo só porque é taça. E como o Mourinho fala, não diz porque lhe apetece. Ele está ali a dizer uma coisa que é clara para nós também. O Trubin já não é o número um indiscutível. O Samu ganhou um estatuto pelas qualidades das suas exibições que está muito mais próximo do Trubin do que muita gente pensava aqui há um ano atrás. E nós E isso, nós já falámos aqui sobre isso várias vezes. E eu até pronto, acho que, sinceramente, vendo os dois a jogar, não vejo ali grande diferença entre um e o outro. Um é pronto, mais lá alto que está. o outro, Sim, um é mais sim. moreno. Mas fora Sim, isso, sim, sim, e tem um valor de mercado diferente, ou seja, o o Benfica investimento pagou. foi diferente Pronto. também, obviamente. Isso também conta na análise, mas a questão é, eu fico muito tranquilo, acho uma excelente atitude o Samu, e acho que está cada vez mais próximo da titularidade, algo que eu pensava inimaginável, se calhar há um ano atrás se falássemos, mas por mérito próprio, isto é claro, e não foi só a final da Taça do ano passado, sempre que foi chamado no campeonato, foi muito importante, quase nunca cometeu um erro. Portanto, é um guarda-redes que está cada vez melhor. Portanto, A titularidade maturidade merecida, também traz isso, não é? sem dúvida. E nos Erros. jogos, E tem um adicional em relação ao Turbino, que eu acho que é muito melhor o que o jogo com Turbino, os que é com os pés, pés. sem Mas é dúvida, sem muito melhor, dúvida. não é pouco, é muito melhor Sim, mesmo. não, Aliás, aliás, não há muitos como ele em Portugal. Já, o não, Samu é o não há mais muitos. próximo do Diogo Costa em jogo de pés em Pés, Portugal. pés, O pés. Diogo Costa é fabuloso, mas isso acho que é sobrenatural desse ponto de vista. Mas o Samu é o mais perto que temos dele. E, portanto, já não vou falar no André Gomes, mas estou a falar em termos de equipas grandes. O Samu, tranquilo. Agora, quarteto defensivo. Eu acho que eu sou alteraria ao Otamendi. Eu colocaria o Tomás Araújo, até porque será um jogo, e o Tomás Araújo à direita, será um jogo ideal para ele. Vamos dominar, precisamos de um central construtor, de alguém que se funcione muitas vezes como um central que é médio, que pensa como um médio, que execute como um médio. Acho que é muito importante. Portanto, para mim era Dedic à direita, desequilibrador, jogador capaz de ir 1 para 1, em que o extremo do lado contrário, eu sei que vai ser difícil para o Luque fazer isto, mas tem que o perceber. Pá, eles têm que combinar os dois, nem que seja à vez, um vai para a baliza, o outro depois tem que dar espaço para o outro ir, porque senão vão se anular um ao outro. Eu já disse aqui que quando se contrata um jogador, não se contrata só um jogador, tem que se enquadrá-lo dentro de uma equipa, e contratar o Luque à frente do Dedic pode ser um problema, é difícil. São dois jogadores que pensam muito em desequilibrar e pensam muito individualmente, e isso não ajuda o coletivo. Por isso é que Dedic, Auschwitz era perfeito desse ponto de vista, porque o Auschwitz pensa mais coletivo e deixa o Dedic brilhar e sabe como pôr o Dedic brilhar, ok? O Luque Bacchio quer brilhar individualmente, quer resolver por si só, e acho que essa complementariedade vai ser difícil. Mas Dedic à direita, Tomás Araújo, António Silva, até porque não jogou na seleção e os dois jogos foram aqui, não teve viagem e tudo mais. Portanto, António Silva faz todo o sentido, Samuel Dal nem à seleção foi. Podes-me dizer assim, se calhar era um jogo para o Obrador. Parece-me, pela opinião de José Mourinho, ele falou que ele era um jogador muito introvertido nos últimos tempos, que era um jogador que dos reforços era aquele que tinha menos expectativas, que não lhe dava tanto, porque estava muito escondido até nos treinos, ele deu essa ideia. Eu já o disse aqui, desde o início, para mim fazia jogos era na equipa B, e fez poucos,
fez ou creio que um ou dois, não tenho certeza, mas um fez e até com bom rendimento. Acho que é o espaço ideal para ele. Neste jogo, acredito que Samuel Dal vai lá. O Obrador pode entrar durante o jogo. Acho que se o Benfica fizer um bom resultado, acaba por ser uma boa oportunidade para meter o Obrador. Depois, no meio-campo, o Enzo vai a jogo, não teve na seleção, portanto. Tem que ter esse rendimento, tem que ter esse tempo de jogo, faz todo o sentido. Portanto, aqui só uma alteração na baliza e, na minha opinião, uma alteração na zona central e depois uma alteração no meio-campo. Rios não joga. E aqui agora vem a pergunta mágica: quem é que devia jogar? Na minha opinião, João Veloso, sem margem para dúvidas. Quem é que tu achas que vai jogar? Se me perguntas, Leandro Barreiro. E a minha dúvida é um bocadinho por aí. É o pensamento de, se calhar, o Rios é um jogador de duelos, de muitas vezes de ganhar a bola no duelo, na pressão, um jogador mais combativo desse ponto de vista, também capaz com bola, na condução principalmente. O Barreira é mais na chegada, aparece bem na área, como já vimos, tem alguns golos já pelo Benfica. Eu acho que o Barreiro, desculpa, é um jogador curto para o Benfica, é um suplente útil em alguns momentos, não mais que isso. Eu nunca veria Se bem que neste jogo há aqui uma outra janela de oportunidade para o João Veloso, que é um bocadinho mais à frente, o lugar do Sudakov, que também vem com aquela lesão um bocadinho chata do jogo da seleção, não é? Daí a minha dúvida, que é, eu acho que vai ser o Se calhar Barreiro. eu digo isto que até joga os dois. É isso, é isso. A minha questão é, eu gostava de ver muito Sudakov, se tivesse apto, por muito que fosse 45 minutos, uma hora, com o Veloso. Acho que este meio-campo, Enzo, Veloso e Sudakov, era excelente para vermos. Era um bom teste para este meio-campo, muito mais forte com bola. E se calhar íamos ver, se calhar, aquilo que nós dizemos assim: opá, o Benfica em ataque posicional e meio-campo contrário tem muitas dificuldades. Porquê? Porque se calhar não tem jogadores com esse perfil. O Rios não é esse perfil de jogador, não é bom nem mau, não é esse tipo de jogador. E portanto, juntar o Veloso ao Sudakov e ao Enzo era o ideal. Não sendo possível, acredito que, e espero eu, se jogar o Barreiro e não jogar o Sudakov, seja uma oportunidade para o João Veloso. E não há que ter medo disso. Não há que ter receio absolutamente nenhum. Pá, é porque depois olhamos para o plantel do Benfica, que soluções é que há? É que também não há assim muitas soluções. Para o meio-campo, sai o Sudakov, quem é que vai jogar? Pois é, o Oshness. A questão eu neste jogo, até pelo que eu sei, e se calhar depois falaremos sobre isso no jogo no Newcastle, eu guardava o Arsenal para o jogo. O jogo com o Newcastle vai ser de uma dureza tão grande, de patamar competitivo tão gigante, mas é que é mesmo que eu guardava o Arsenal competitivamente para esse jogo. Poderia estar no jogo de Chaves na segunda parte, mas eu guardava o Arsenal para deste jogo. Ou seja, reservava o Arsenal. Pode ser ele, pode ser Arsenal. Eu não gosto de ver um meio-campo Arsenal, Barreiro e Enzo. Acho que não faz sentido nenhum o jogo contra os Não é Chaves. campo de equipa grande, não é? Pelo menos em Portugal, aparece. É que depois dizemos assim: pá, porque é que o Benfica não tem qualidade com bola? Pá, porque não tem executantes. Eu hoje estava a dizer ao almoço: eu gostava que o Auschwitz fosse, e não estou a dizer isto com descrédito, que fosse o Ruben Amorim do Benfica de 13-14 ou de 14-15. Isto é, que a bitola dos extremos do Benfica fosse tão grande que o Auschwitz, sendo muito bom, tivesse, se calhar, poder ser em alguns momentos um suplente muito útil, não ser um titular indiscutível, porque o titular indiscutível às vezes quer dizer que a qualidade média do nosso plantel não é assim tão grande, porque eu não vejo o Auschwitz como um titular indiscutível do Benfica em alguns jogos. Neste tipo de jogos, eu acho que o Auschwitz, o que ele dá à equipa não é assim tão importante para aquilo que nós precisamos. E portanto, eu enquadrava mais o Auschwitz no jogo com o Newcastle, porque aí vai ter que ser decisivíssimo. Jogava com o Luque Bacchio, que foi à seleção à direita, e acho que é um jogador vai ter que jogar. Desequilibrador, nós temos poucos, nós estamos aflitos de desequilibradores. Eu colocava, dava uma oportunidade, até porque vamos estar muito em meio campo contrário, precisamos daquele jogo mais curto, mais rendilhado, mais de espaços, de associações de toque e foge, o Sheldrop. E se calhar aí, isto é, o seu Sheldrop, e eu não estou a criticar o jogador, tem que agarrar essas oportunidades. É aqui que tem que mostrar. Não é só pedir, não é só dizer, eu sou um talento e tudo mais, eu preciso de minutos. Se lhe dão os minutos, ele tem que mostrar. E mostrar não é marcar 3 golos e dar 2 assistências. Não é isso que nós estamos a pedir, a exigir. Estamos a mostrar que ele peça a bola, pega no jogo. Ele tem que ser esse jogador. Já tem tempo do Benfica para isso. Pode não ter muito tempo de jogo, mas tem tempo do Benfica para um jogo contra os Chaves ter ele e mais 10, entre aspas. E depois o avançado. Eu colocaria na mesma o Pavlidis, podendo dar a oportunidade ao Ivanovic. Acho que é um jogo que pede mais um avançado que venha tocar, até porque falta-me alguma criatividade do Benfica. Não acho tanto que vá assim. Tenho dúvidas, e vou dizer assim. Na minha opinião, Mourinho vai pôr Ivanovic à esquerda. Na minha opinião, não vai pôr Sheldon, vai pôr Ivanovic à esquerda. Como no AVS.
exatamente, nesse jogo do AVS, eu acho que vai ser Ivanovic à esquerda, Pavlidis e Luque Bacchio. Parece-me que o Mourinho vai quadrar com os tais movimentos do Ivanovic muito para o corredor central ou até quase para o corredor direito, por entrar na linha defensiva contrária, e portanto parece-me este o 11 que Mourinho vai jogar com o Samu, Dedic, António, Tomás, Dal, Enzo, Barreiro. Pois a questão Sudakov ou não, está ou não, eu acredito que vai ser Auschwitz, se não for Sudakov, e fico com pena disso. Luque Bacchio, Pavlidis e Ivanovic à esquerda. Parece-me este o 11 que É, o Mourinho irá optar em Chaves para derrotar a turma flaviense nesta eliminatória da Taça de Portugal. O que é que eu acho que o Benfica deve fazer coletivamente? Pá, isto é daqueles jogos que é assim, não há segredos. Capacidade de corredor central. O Benfica não pode ser uma equipa que baseie o seu jogo em Luque Bacchio, resolve. Dedic, resolve. Não. Tem que, muitas vezes, joga para dentro, ou seja, joga em corredor central, liberta para fora, onde há o espaço. Porque se o Benfica for aquela equipa previsível, vai jogar sempre por fora, as outras equipas conseguem-nos cruzamento, e ainda por cima, os centrais dos Chaves são centrais fortes no jogo aéreo, estão ali quase uma raquete e não é só a isso, virem João. bolas. Eu acho que o jogo pelas linhas faz todo o sentido, mas faz todo o sentido se tiver jogadores para isso e acima de E se tudo, pela criares os maneira equilíbrios, como tu claro, fazes, claro. Nós jogamos tens que ir à tão linha de devagarinho, fundo. jogamos tão devagarinho e tão denunciado que os adversários rapidamente têm tempo, Claro. mesmo quando estão descompensados, para rapidamente fazer compensações. Aliás, não é por acaso que o lance do Luque Bacchio que faz a assistência para o Sudakov, creio que é no jogo do Rio Ave, ele vai à linha. Isto é, quando se vai à linha, cruza-se para trás, tem muito mais possibilidades. Agora, Claro. aquele tipo de cruzamento que é bombeia a bola para a área, ainda por cima tu disseste assim: ó, o Pablo Dias é bom de cabeça? Não é. O Ivanovic é bom de cabeça? Não é. Se calhar falta um avançado, e não sei se o Mourinho não quererá um avançado bom dentro da área de cabeça, ou seja, do jogo aéreo, porque se queres muitos cruzamentos, tens de ter um avançado que corresponda a esse tipo de cruzamentos. O Benfica não tem. Se tu vais bombear bolas, pode haver um ressalto e as coisas surgirem, mas não é assim. Tu tens é que chegar à linha de fundo, cruzar para trás, cruzamentos rasteiros, como ao Sheldon, aconteceu com o Auschwitz, há um gol do Benfica, creio que é contra o Nice, o Auschwitz vai, cruza para trás e o Sheldon aparece, bola de primeira e faz o gol. Ou seja, o Benfica tem que fazer circulação rápida, corredor central, corredor lateral, sempre isto, não tornar o jogo previsível e ao mesmo tempo ter paciência, que é. Não é por chegares com dois toques que vais chegar mais rápido à área. Ou seja, circular rápido, podes dar bastantes toques entre os jogadores, mas rapidamente para criar os equilíbrios. Porque esta Até equipa para dos arrebentar Chaves, os adversários, não é? Fisicamente, não é? exatamente, esta equipa dos Chaves, se fizeres um dois várias vezes, é uma equipa que ao segundo movimento não acompanha. E vais ter espaço, quer nas costas dos médios, quer nos corredores laterais, porque muitas vezes, mesmo o Henrique Pereira, o Essajas, se jogar, o Paulo Vitor acompanha mais, mas por exemplo, se jogar o Wellington Carvalho ou o próprio Ruben Pina, os extremos raramente baixam, não acompanham o lateral e jogadores como o Dedic e mesmo o Dal, neste nível competitivo, podem fazer a diferença. Agora, o Benfica tem que, por exemplo, se jogar o Sheldrup, uma coisa é jogar o Sheldrup com o Dal, outra coisa é jogar o Ivanovic com o Dal. Quando se jogar um Ivanovic, muitas vezes em ataque posicional, o Ivanovic vai estar muito perto do Pavlidis e será o Dal a ser o extremo do Benfica. Agora, a questão é, e tu tens um central pela esquerda como tinhas o Carreiras para fazer conduzir a bola, o que é que terá que acontecer? O Sudakov baixa? Enzo baixa para a esquerda para criar esse tipo de jogo. Ou seja, estas dinâmicas novas que o Benfica possa ter com o Ivanovic na frente são completamente diferentes. Se tiver lá o Sheldrup, eu acho que o Dal entende-se muito melhor com o Sheldrup, porque o Sheldrup segura a bola, gosta de associar. O próprio Dal gosta muito desse tipo de tabelas. O Dal, muitas vezes, atenção, eu sou crítico deste ponto de vista, que é, não se pode pedir ao Dal o que se pediu ao Carreiras. São jogadores com características diferentes. Não estou a falar de qualidade, estou a falar de características. O Carreiras era uma locomotiva, como é o Dedic. Pega na bola, tira um, dois da frente e consegue fazer o vai e vem. O Dal não é esse tipo de jogo. O Dal demora, entre aspas, 20 segundos a fazer aquilo que o Carreiras demorava 15. E esses 5 segundos fazem toda a diferença no futebol. Se tu não seguras a bola e esperas pelo Dal, o Dal, quando chega ali, se perdes logo a bola, o Dal depois tem mais dificuldades em fazer o vai e vem para trás. A transição defensiva. E por isso, às vezes, o Dal sofre desse ponto de vista. Tem que ter uma equipa forte em ataque posicional para o Dal render. E são estas coisas que eu quero ver a equipa do Benfica evoluir. Sei que foram poucos treinos, mas eu já não podemos ter. E hoje o Mourinho tem uma declaração que eu não gostei, que é: o Benfica não foi dominado em nenhum jogo. Isto é mentira. E Bom, agora, atenção, no último jogo com o Gil Vicente em casa, é foste isso, dominado e não pronto. foi pouco. Eu vou aí. Eu não vou aos jogos com o Chelsea, com o Porto, que o Benfica quis ser dominado. E eu percebo aí a expressão do Mourinho, que é, pá, dizer-me assim, o Chelsea e o Porto
O Benfica deu o domínio ao adversário porque quis jogar com isso, sabendo da sua incapacidade para jogar, se calhar, aberto. E se calhar aberto perderia esses 2 jogos. Tudo certo. Pá, concordei com a estratégia do Mourinho, dado o contexto do Benfica. Se eu gosto, não. Agora, dizer-me que o Benfica contra o jogo com o Gil Vicente foi uma vitória das mais, não é tristes, porque vitórias não são tristes, mas mais injustas da história do Benfica, dos tempos mais recentes. O Benfica não merecia ter ganho aquele jogo, o Benfica merecia ter perdido aquele jogo e o Benfica foi dominado o jogo todo. Não foi 5, nem 20, nem 30, nem 40, foi dominado o jogo todo. Portanto, Mourinho tem que perceber que o Benfica tem que ser uma equipa dominante, mas uma equipa dominante não é só ter 60% de posse de bola, é uma equipa dominante a criar oportunidades e a não deixar o adversário criar no seu meio campo. Portanto, isso é aquilo que nós queremos. E perante um Chaves, mesmo com pouco tempo de trabalho, o Benfica tem que ser essa equipa. Eu não admito amanhã ganhar 1-0 e estarmos todos a sofrer nos últimos instantes. Ou seja, admito no sentido, pode haver acontecer alguma coisa e ficarmos com 10 jogadores, tudo certo, mas num jogo normal, o Benfica tem que chegar a Chaves, fazer 1, 2, 3 golos, ganhar com clareza, fazer uma boa exibição. Não tem que ser uma grande exibição, não é isso que eu espero. E passar à próxima eliminatória da Taça de Portugal e fazer a viagem novamente para Lisboa e depois pensar num jogo duríssimo que vai ter para a Liga dos Campeões. Aqui em relação ao 11, eu estou de acordo contigo. Acho que há aqui 3 posições, 4, uma por obrigação, 3 por opção, que eu acho que faz todo o sentido que existam alterações. Acho que este jogo tem que jogar o António Silva, tem que jogar o Tomás. Tem que jogar o António Silva, tem que jogar o Tomás. Não faz sentido nenhum aparecer aqui o Otamendi, especialmente vindo a correr lá da América do Sul. Nem sei de onde é que ele vem, se vem diretamente da Argentina, se vem de outro país. Acho que era da América. Ele até ia jogar na segunda e depois jogou na terça por causa de protestos no sítio onde ia jogar. Pior ainda, não há necessidade nenhuma, até porque o jogador certamente não virá nas melhores condições e vai ter um jogo duríssimo em Newcastle. Não faz sentido nenhum. Eu acho que o Tomás e o António, não tendo jogado os dois e serem jogadores que a mim dão todas as condições, e até acho que se complementam bem e conhecem-se muito bem. Sim, já jogaram juntos quando o Benfica venceu a Youth League, eram os 2 titulares, portanto já têm um histórico, portanto não são propriamente 2 desconhecidos. Obviamente não é a mesma coisa, não é isso que estamos a dizer, mas eu acho que parece-me chapa 3 que neste jogo fazia todo o sentido de ser essa dupla. Acho que o Sheldrup tem que jogar, acho que o Sheldrup neste jogo faz todo o sentido que jogue, porque o Benfica previsivelmente, e o Mourinho já o disse, que o Sheldrup é mais um jogador de bola no pé, e quando ele quer isso mete o Sheldrup. No Porto não era o caso e por isso é que ele não jogou, e eu concordo a 100%. Neste jogo é, e é um jogador que ainda lhe falta-lhe explosão física, e enquanto não conseguir dar esse salto vai ter sempre muitas dificuldades, seja aqui, seja na Noruega, na Dinamarca ou em Espanha. A primeira finta. É aqueles primeiros passos que ganha a velocidade. Era o que o Cebolinha não tinha, e o Cebolinha por isso é que sempre teve imensas dificuldades. Tem uma técnica muito boa, mas depois se não tens aquela explosão para arrancar e para partir linhas e para deixar os adversários para trás, é bem melhor tecnicamente que o Luque Bacchio, só que o Luque Bacchio tem uma aceleração que faz logo ali a diferença. Exatamente. E no futebol moderno então, né? Dito isto, é engraçado que o Sheldrup mesmo assim ainda vai com golos e com assistências. Ele sempre que joga faz ou passos decisivos, e é nesses detalhes que eu acho que tem uma das melhores tomadas de decisões do plantel. O Benfica é um clube de 8, o Benfica se calhar em Portugal, mas o Benfica em particular é um clube de 8,80, então ou és o maior sempre, ou és o pior. E o Sheldrup faz 3 jogos e tem a turma do Sheldrup para dizer que é o maior e que tem que jogar sempre. O Sheldrup faz 3 jogos em 15 minutos que não consegue fazer nada, já não vale nada, já é uma flor de estufa e tem que recambiar. Portanto, eu acho que vendo-se talento, e eu vejo talento, e sentindo que falta alguma coisa, e eu acho que também falta uma coisa, Ricardo, que é normal, mas se calhar já devia estar num estado de maturidade diferente. A capacidade mental de reagir ao erro. Ou seja, o Sheldrup reage mal ao erro. Em vez de pegar naquilo e querer corrigir, é um jogador que se esconde, que não procura o jogo. E isso não é um jogador de equipa grande. Isso torna-se um jogador mais de equipa pequena. Portanto, essa mentalidade de pensar, eu falhei, eu não estou a conseguir, em vez de querer assumir, não, esconder, sente o momento do jogo, não é? Isso também, o António Silva também é um bocado assim. Isso eu acho que tem a ver com a idade também. Nós esquecemos que eles são muito novos. O Sheldrup veio muito novo e tem 21 anos, se não me engano. Portanto, mas eu acho que este é o jogo ideal para ele jogar. Depois eu colocaria também o Ivanovic.
Acho que o Pavlidis não faz sentido também estar aqui a massacrar o Pavlidis numa partida destas. Eu vendo então que o Ivanovic até é um jogador que consegue aparecer na área, vimos em Nice, ele faz um gol muito bom de antecipação. Portanto, não vejo que. Acho que era uma boa oportunidade também para ele, também para motivar. E eu, claro que isto é motivação, então para isso metemos o Leandro e metemos esses jogadores todos. Não, mas eu acho que o Ivanovic é bom jogador e eu acho que o Ivanovic há de ser melhor no meio do que propriamente à esquerda, e portanto acho que era um bom jogo para isso. E depois é o Rios que não joga e que há alguém que tem que jogar obrigatoriamente no lugar dele. Era a oportunidade ideal para o João Veloso. Eu também acho que sim, Portanto, o resto é tu. Eu vou-te ser sincero, eu não sei em condições físicas é que está o Dedic, mas eu também não meti o Dedic a jogar, porque acho que ele tem estado assim um bocadinho ali, tipo como andou o Bá durante muitos meses, ali no limiar de uma lesão. Tem a jogar todo ligado, ali, às vezes tem dores, dificuldades no final dos jogos. Eu vou-te a dizer, eu confio plenamente no Leandro. O Leandro já jogou. Aliás, um dos melhores jogos que eu vi o Leandro fazer foi em Chaves, na época passada. Sim. Foi em Chaves. Foi exatamente neste estado. Para mim o Leandro tinha perfeitamente condições para entrar no jogo destes. O Dedic não jogar é capaz de aparecer o Auschwitz ali. Percebes? Olha, não é para dizer mal nem para dizer bem, mas pronto, eu acho que só pode haver qualquer coisa que nos escapa, porque nós vemos os jogos, vemos uma coisa e depois vão para lá todos, menos o jogador. Olha, não sei, ele deve haver alguma coisa ali que não bate certo, porque lá está, por acaso é curioso que o jogo que eu vi o ano passado dele a fazer foi precisamente aqui. Ele fez um jogo em Leiria também muito bom, sim. A aparecer muito bem na parte ofensiva. Continuo sem perceber porque não, eu acho que não é de jogar pouco, obviamente que é sempre jogar pouco, mas é ser ignorado. Exato, eu acho que aí o Benfica tem que tomar uma decisão, na minha opinião. Eu acho que o Leandro já está num patamar que não faz sentido continuar na equipa B, porque na equipa B está lá um jogador chamado Banjaki. E se o Benfica é a aposta tem que a jogar, sério, claro. é o Banjaki que joga. O Leandro, ou é para jogar na equipa principal, ou então, meus amigos, adeus e obrigado. Mas emprestem qualquer coisa, ou exatamente. algo, façam algo. Ficar nesta situação de não joga na equipa A, não joga na equipa B, o que é que se faz aqui com o Leandro? Pá, isto é um processo mal gerido, perde se calhar um ano do jogador ou 6 meses do jogador, que nesta fase da sua vida é muito complicado ficar ali muito tempo sem jogar, portanto Claro. é um ativo, lá está, é a palavra que eu não gosto, mas é um jogador da nossa formação que não está, o Benfica parece-me que não sabe o que fazer com ele. Decidam-se. Digam. Não há espaço para eles, não é? O Benfica está nessa. Olha, agora houve entrevistas teoria... ao atual presidente, teria sido uma das perguntas interessantes para lhe fazer. Qual é o projeto para a formação, tendo em conta que não há espaço nenhum na equipa A e quando há espaço, esse espaço rapidamente desaparece. Para uma coisa, mas pensas assim, não há espaço, mas com uma lesão tão grave do Bá devia haver espaço, certo? Pois. Não é? Claro, Seja... então, mas era precisamente isso que eu estava a dizer. E tu estavas a dizer, é provável que até apareça lá o Washington. Eu acho que é completamente desnecessário. Pronto, eu acho que não há necessidade nenhuma de chegarmos a esse ponto. É que se assim, está lá o Bá e está lá o Dedic, eu percebo, pá, pronto, não há espaço para o Leandro, é o terceiro, não há espaço, tudo certo. Mas o Bá está lesionado há não sei quantos meses. Se o Leandro não é posta, digam ao rapaz. É mesmo para o rapaz. Expliquem isso. Dizem assim, pá, nós não confiamos no Leandro por isto e por aquilo. Sim, não estás pronto, não estás preparado. Vais precisar de um ano fora, qualquer coisa. Fizeram uma vez com o Tomás Araújo e ele foi para o Gil Vicente. Aqui o grande problema é que, e agora não me quero desviar muito, até porque nós não temos muito tempo, mas é muito rapidinho, que é olhar para os últimos jogadores que foram apostas de formação e ver que não foram apostas convictas, foram apostas de necessidade. O António Silva foi por lesão, o João Neves foi por lesão, por ausências. O João Neves, não é? Que hoje é o João Neves. E se fosse ao Ederson e ao Lindelof, é a mesma coisa. O que é que eu quero dizer com isto? Se estivermos sempre à espera do momento certo para apoiar, para apostar num jogador, se calhar esse momento depois nunca vai aparecer e vais perder aqui uma oportunidade. Sabes o que é que eu digo a isso? Atenção, eu não tenho filhos e tu tens. Muita gente diz assim, pá, estou à espera do momento certo para ter filhos, para ter estabilidade, não é? Aquela frase... Não há esse momento... para a espera. Ninguém está preparado. Exatamente. Exatamente. Olha, vamos então. Houve aqui uns camaradas que nos deixaram umas perguntas no X. Infelizmente, muitas delas nós já acabámos por responder, ou tu já acabaste por responder ao longo daquilo que nós fomos falando. O Cristiano pergunta como é que devia ser feita a gestão dos jogadores para este jogo. Já falámos um bocadinho, né? Já falámos várias. Já está aqui a falar do Rios e do Otamendi. 3, 4 alterações é aquilo que faz sentido. O Andrusca pergunta como pode a equipa técnica mentalizar os jogadores de que esta competição tem um valor enorme, também pela falta de taças nos últimos anos. O próprio Mourinho hoje falou e bem, a história do Benfica é incrível nesta competição, infelizmente é vergonhosa e este é o termo indicado para os últimos 30, 40 anos, principalmente os últimos 30 anos desta competição. E atenção, não vou aqui escalpelizar outra vez a última taça que perdemos não só por culpa própria, e eu digo aqui não só,
perdemos também por culpa própria, mas principalmente aconteceram coisas estranhas, sim, mas não é uma taça que faz o percurso do Benfica na Taça de Portugal ser bom. O Benfica não ganha nada, ou ganha 3 ou 4 taças nos últimos 30 anos. Isto é muito mau. E, portanto, e muitas vezes foi falta de respeito pela competição. O Benfica tem melhorado nos últimos tempos, sim, tem chegado, mas tem que picar. Picar, ou seja, tem que ganhar. E essa é a última taça, ok? O Benfica não perdeu outras taças porque foi roubado sempre. O Benfica Sim, sim, perdeu aqui muitas delas por incompetência máxima. E eu acho que o portanto, grande problema, desculpa interromper, é que força. passou-se aqui um bocadinho a mentalidade nos últimos anos, e não temos anos, largos anos, não é? Como Sim, estás a sim. dizer, já vem de há muito tempo, que epá, se formos eliminados da taça também não faz mal. É. É chato, mas também não faz mal. Não há stress, não há. Pronto, olha, eu durante muito tempo, e especialmente nos tempos do Jorge Jesus, eu até tinha a sensação que a Taça de Portugal era uma chatice. Era uma coisa que tu tinhas que fazer. Sim, 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 O sim, que é sim. para mim é de Não, dói-me a alma, porque a Taça de Portugal é a competição mais bonita, provavelmente, em Portugal. quem vai ao Jamor percebe logo isso. Claro. Aliás, eu queria estar todos os anos no Jamor porque é sempre especial, é sempre a maior festa e, portanto, o Benfica tem que estar no Jamor e tem que ganhar no Jamor. Passo a passo. O primeiro é em Chaves e o Benfica tem que ganhar. Muito bem, o João Pereira pergunta de se terá o José Mourinho utilizado esta semana de treinos e este jogo para trabalhar o ataque posicional da equipa, que é neste momento sofrível. É difícil porque só Tiveram chegaram os estás jogadores antes, não é? todos anteontem, ou seja, houve 2 treinos para os Chaves. Obviamente pode haver aqui uma outra melhoria, uma outra alteração da dinâmica que eu creio que Mourinho deve e pode corrigir, mas não acredito em grandes evoluções. Agora, também os jogadores, não é só o Mourinho em si, os jogadores por si só têm que perceber uma coisa: são muito melhores que os dos Chaves, mas provem lá dentro de campo. Ou seja, nós aqui muitas vezes falamos só do treinador, eu critico em algumas situações, questões coletivas, sim, o treinador faz, evolui as equipas, sim, mas os próprios jogadores individualmente também têm que mostrar mais. E neste tipo de jogos, muitas vezes, a seriedade, a responsabilidade do jogador vem ao de cima e acaba-se por fazer a diferença natural. E havia aqui mais uma. E o David SLB pergunta qual é o jogador mais perigoso do Desportivo de Chaves. É Do assim, grupo Desportivo de Chaves. para este jogo, na minha opinião, não é o jogador que eu mais gosto no Chaves, mas o jogador mais perigoso que pode nos ferir, digamos assim, em transição é o Henrique Pereira ou o Reinaldo se jogar. São esses 2 jogadores. O jogador que eu mais gosto no Chaves é o João Teixeira. É claramente o jogador que eu mais gosto. O David Cusso, o angolano, tem alguns pormenores interessantes, mas é o João Teixeira. É um jogador claramente de Primeira Liga, não é um jogador de Segunda Liga. Agora, sente-se confortável em Chaves, é o seu território, digamos assim, onde ele se sente feliz, portanto, que seja feliz em Chaves. Gosto muito do João Teixeira, portanto, é Mas o, é também, o mas jogador que também mais. te digo, eu acho que muitas vezes muitos jogadores acabam por ir parar assim aos clubes de topo da segunda liga, porque não há assim grande diferença para Salarial? os clubes de médio e baixo da Liga 1. 2, salarial, exatamente era isso que eu ia dizer, não há assim uma diferença tão grande. 3, muitos deles têm melhores condições do que muitos clubes que andam aí Sem na Primeira dúvida. Liga. E depois é como tu dizes, o João Teixeira está ali, está confortável, já conhece a cidade, já conhece o clube, gostam dele, ele gosta deles. Também não acho que entre estar em Chaves ou ir parar para um Rio Ave onde ele já andou e a coisa não correu muito bem, ou sei lá, um Casa Pia, se calhar está muito melhor em Sim, Chaves, não é? e aquela coisa, E luta, e Ricardo, luta para ser campeão, João, e luta para exato, é ser isso que eu campeão. ia dizer. Que é uma coisa é lutar para ganhar todos os jogos, outra coisa é lutar para não perder todos os jogos. Ah, São coisas diferentes da mentalidade de um jogador. E há muitos treinadores que. Há aquela ideia do Vítor Oliveira, foi um dos treinadores mais marcantes do futebol português. O que é que o Vítor Oliveira fazia? Ganhava na segunda liga. Subir divisão para lutar para saía. não descer? Não, não, não. Vão para uma outra equipa que vai tentar subir divisão, toma lá mais uma subida divisão. E portanto, há jogadores que vivem, jogadores e treinadores que gostam disso, lutar para Claro. ser campeão, lutar para ganhar todos os jogos. E há jogadores que não lidam bem com a questão de pá, vou ter que jogar aqui para o pontinho, vou ter que jogar aqui para não perder todas as vezes. Pá, isso é chato. Portanto, tem essa opção que é a segunda liga e o topo da segunda liga, que é o Chaves e o Vizela e outras equipas mais. Muito bem, olha, acho que está feito. Falta o prognóstico. Pá, eu aposto em 0-3 para o Benfica, acho que é um jogo. Tens aí com fé. Não, acredito que o Benfica marcando na primeira parte, o Chaves não tem nada a perder neste sentido. Não vai jogar ali para o 0-1 à espera que pudesse marcar um gol mesmo a acabar. Eu acho que vai abrir um bocadinho mais e depois a partir daí o Benfica tem o espaço e o jogo que gosta mais e acaba por fazer a diferença, principalmente do ponto de vista individual, posto em 0-3. Até gostava que o Ivanovic marcasse, era importante, até porque ele agora jogou com o Gibraltar e não marcou. E é sempre Foi titular um ou peso. jogou?
jogou contra Gibraltar e Mas foi titular ou jogou entrou? foi titular, foi titular. E saiu aos 60 minutos. E não marcar contra Gibraltar é sempre aquela questão, um peso negativo. É chato para um avançado que está ali e não marca frente a uma das seleções mais fracas do mundo. E depois o Luca Bacchio e uma bola de canto do António do Tomás era engraçado. Eu 0-2, se calhar. Lá está, mas tendo em conta aquilo que tem sido os últimos resultados assim contra este tipo de equipas, 0-2, mas também compravam um 0-3, ou um 0-4, ou um 0-5. Eu estou um bocadinho à espera de um jogo típico do frente ao AVS. Quem olhou para o jogo com o AVS, estou um bocadinho à espera de um jogo desse nível. Não mais nem menos. O Chaves não é muito melhor nem pior que o AVS. Muito bem, está feito. Espero que tenham gostado. Tanto vamos, já está. Gravámos isto à tarde e pronto, fizemos desta semana fizemos isto um bocadinho diferente, mas está feito. Esperamos então para uma vitória do nosso Benfica e depois então sim pensar na Liga dos Campeões, que também teremos tempo para abordar. João, diz aí adeus ao pessoal. Pá, obrigado mais uma vez por estarem a acompanhar deste lado. Obrigado pelas questões, sempre fortíssimas. Quem for a Chaves que apoia a equipa, e eu, feliz ou infelizmente, vou viajar no dia seguinte e, portanto, não consigo ir a Chaves. Vou a Newcastle apoiar o Benfica e, portanto, que faça uma boa viagem até Chaves e que o Benfica traga a eliminatória no bolso e que continue na Taça de Portugal, que é um troféu muito importante na nossa história e que temos que rapidamente ganhar. Portanto, viva o Benfica, ganhar aos Chaves. Isso mesmo, está tudo feito, está tudo dito. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau.